Paz, irmão, seja muito bem-vindo à turma Conhecendo o Novo Testamento. Nós vamos hoje começar a estudar o livro de Atos. E eu espero que esse conteúdo possa enriquecer a sua caminhada e o seu relacionamento com Deus. Antes de a gente começar, vou fazer uma oração. Vamos orar, então. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, essa noite que teu Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade. Senhor Jesus, que eu não fale apenas às mentes dos meus irmãos, Pai, mas aos seus corações. Senhor Jesus, que hoje nós possamos conseguir compreender, Senhor, a tua soberania, Pai, nesse avanço do teu povo, Pai, há 12 anos atrás. Peço-te que o Senhor venha de uma maneira poderosa, Pai, falar aos nossos corações. Aplica, Senhor, aos nossos corações a tua palavra poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, hoje a gente vai dar início ao livro de Atos, a primeira parte. Então, vamos agora começar com alguns comentários iniciais. Primeiro de tudo, nós precisamos compreender que o livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Esse autor aí que vocês estão vendo, ele considera o livro de Atos um dos mais importantes livros do Novo Testamento. João Calvino o chamou de um grande tesouro. E Martin Lloyd Jones, esse grande homem de Deus, falou que ele é o livro mais lírico, ou seja, ele é o livro mais poético da palavra de Deus. Então, o livro de Atos ele é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O objetivo de Lucas em sua dupla obra era oferecer um relato coordenado das origens cristãs. Então, você já vai conseguindo compreender o propósito de Atos. As promessas feitas nos evangelhos têm seu cumprimento em Atos. A comissão dada aos apóstolos lá é executada aqui e os poderes implantados lá são mostrados aqui em milagres feitos no corpo das pessoas. Milagres de misericórdia, curando corpos doentes e ressuscitando corpos mortos. Milagres de julgamento, golpeando os rebeldes com cegueira ou tirando-lhes a vida, lá em Atos 5, história de Ananias e Safira. Então, poderoso demais o agir do Espírito Santo através dos apóstolos em Atos. Lucas, ele reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Ele explica como as boas novas começaram e se espalharam a ponto de abranger o mundo mediterrâneo, desde Jerusalém até Roma. Então, perceba que ele faz toda essa abrangência histórica de como o evangelho, através dos apóstolos, se expandiu. O segundo volume trata de tudo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Desta maneira, desta forma, os dois volumes abrangem o começo do Evangelho e a proclamação da salvação pela igreja primitiva. David Stein sugere que esse segundo livro, o livro de Atos, poderia ser chamado de Lucas, parte 2. Então, aqui a gente já está compreendendo do que mais ou menos vai falar o livro de Atos e a sua importância para a igreja. Milagres muito maiores também a gente encontra no livro de Atos, feitos na mente das pessoas, concedendo-lhes dons espirituais, dons de entendimento, dons de expressão vocal.
E toda essa dinâmica é consequência dos propósitos de Cristo e do cumprimento de suas promessas feitas nos evangelhos. Você sabe que lá está registrado: os sinais seguirão os que creem. Então, perceba como a palavra de Deus, apesar de ser uma reunião de 66 livros, ela tem um propósito, ela tem um tema, ela tem uma narrativa que se segue. E nós precisamos compreender que tudo está conectado, principalmente aqui nessa parte do Novo Testamento que a gente está estudando. Estudamos os evangelhos, agora vamos estudar Atos e daqui a pouco a gente vai também estudar as epístolas e vamos perceber como isso está de maneira conectada. Agora, cabe uma reflexão aqui. Por que nós queremos que as outras promessas de Deus serão cumpridas? Por quê? A gente precisa pensar sobre isso. A gente sabe que a palavra de Deus revela o Senhor como fiel. Ela fala da fidelidade de Deus, e essa fidelidade de Deus não é a nós, mas ao seu próprio caráter. Então, uma das razões por que nós acreditamos que as promessas de Deus serão cumpridas é por causa do caráter de Deus. Esse é a nossa principal razão, porque Deus é fiel ao seu próprio caráter, nós queremos que as outras promessas dele serão cumpridas. Mas uma outra resposta também, principalmente com base no livro de Atos, é porque várias promessas que ele fez no Antigo Testamento, e aqui a gente está vendo as promessas que ele também fez nos Evangelhos, nós vemos se cumprindo no livro de Atos. Então, irmãos, se você está consciente das promessas do reino de Deus, da sua volta, do estabelecimento pleno do seu reino, da recompensa para todos aqueles que amam o Senhor, você precisa compreender que isso não há nenhuma dúvida de que realmente isso vai acontecer. Primeiro, porque o Senhor é fiel, e segundo, porque nem uma palavra sua passará. Então, se a gente pudesse resumir o livro de Atos, ele pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão de quem? Ascensão de Cristo. Descida de quem? Do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. E expansão de quem? Do Evangelho, através dos apóstolos, principalmente de Pedro, que a gente vai ver Atos falando dele do capítulo 1 até o capítulo 12, e depois do ministério do apóstolo Paulo, que vai se iniciar lá no capítulo 13 até o versículo 28, quando ele está lá em Roma, pregando de maneira livre o Evangelho. Então, se pudéssemos resumir Atos, seria nessas 3 palavras, né? Ascensão, descida e expansão. Atos é o primeiro volume da história da igreja. Ele registra a história da igreja desde o seu início explosivo no dia de Pentecostes até a prisão em Roma, o seu maior missionário, como eu já tinha acabado de explicar. Durante essas 3 décadas, a igreja expandiu-se de um pequeno grupo de crentes judeus que se reuniam em Jerusalém para abraçar milhares de dezenas de congregações em todo o mundo romano. Que maravilhoso, que glorioso é isso, irmãos. Apenas 3 décadas. Pense, irmão, no primeiro século, apenas 3 décadas. E a gente vê milhares de cristãos se espalharem por todo o mundo romano. Irmãos, isso só mostra para a gente que o Espírito Santo agiu de uma maneira poderosa, naquele início da obra de Deus. Então, às vezes a gente se pergunta, né, mas por que a gente não vê Deus agindo daquela forma maravilhosa? A gente sabe que tem milagres hoje de Deus, sabe que o Senhor ainda cura, ainda salva, ainda liberta, assim,
casos realmente que o ser humano não consegue compreender, mas a gente não vê daquela mesma forma. Por quê? Porque se a gente for analisar toda a história, a gente percebe que o Senhor confirma com espírito e poder a sua obra inicial em vários lugares, irmãos. E um desses momentos foi justamente no primeiro século, no qual Deus, de uma forma poderosa, usou a vida dos apóstolos para que seu evangelho fosse expandido para a sua glória, para o seu louvor. Que magnífico isso, né? A gente deve compreender que nós servimos um Deus vivo, que se envolve com a história e que está conosco até a consumação dos séculos. E o que era esse mundo romano? A gente sabe que Jesus veio na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, segundo o propósito de Deus, aquilo que ele tinha estabelecido antes da fundação do mundo. E a gente sabe que Deus guiou, supervisionou a história para que Cristo viesse sobre as condições ideais para a sua obra, para a sua vida e para a sua morte, para a sua ressurreição e para a sua ascensão. Ele veio na hora certa. E quando a gente estuda sobre o mundo romano na época, a gente percebe várias contribuições para que a gente pudesse ver esse avanço do evangelho, começando com Jesus e depois através dos seus apóstolos. Então a gente vai ver algumas contribuições agora desse mundo romano. Os romanos, como nenhum outro povo até então, desenvolveram um senso de unidade da humanidade sobre uma lei universal. Isso gerou um ambiente favorável à aceitação do evangelho que anunciava a unidade da espécie humana, como baseada no fato de que todos os homens, todas as pessoas estavam sob a pena do pecado e que a todos era oferecida a salvação que os integra no organismo universal, o corpo de Cristo. Então, perceba essa primeira contribuição desse mundo romano para o avanço da igreja. Uma outra coisa também, a movimentação livre em torno do mundo mediterrâneo teria sido muito difícil para os mensageiros do evangelho antes do imperador César Augusto, que viveu aí no ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Por quê? Ela não seria muito mais fácil para os discípulos. Por que ela seria difícil? Porque a gente sabe que até o Império Romano, a gente tinha a divisão do mundo antigo em cidades-estados ou tribos pequenos, enciumados um no outro, que impedia a circulação e a disseminação das ideias. Então, tinha essas cidades-estados e tinha essas tribos que tinham todas as suas leis ali, algo muito fechado, algo muito exclusivo, fechado em si mesmo. Isso impedia a livre circulação e a disseminação das ideias. Porém, Deus também levou isso em consideração e os primeiros mensageiros do Evangelho tiveram essa movimentação mais livre em torno do mundo mediterrâneo. Então, a gente percebe, irmãos, como Deus realmente moveu cada detalhe. Realmente, Deus, os conselhos de Deus são sábios, são poderosos, e a gente percebe isso também quando a gente faz esse estudo. Uma outra coisa, os romanos criaram um ótimo sistema de estradas que iam do Marco Áureo no Fórum a todas as regiões do Império. Então, as estradas principais eram construídas para durar séculos. Por quê, irmão? Isso também foi uma contribuição. Porque quando a gente faz um estudo das viagens de Paulo, nós vemos que ele se serviu muito desse ótimo sistema viário para atingir os centros estratégicos do Império Romano. Que beleza, irmãos!
se você não conseguiu ainda perceber como Deus moveu toda a história por meio dessas contribuições, você precisa compreender isso. Foi de uma maneira magnífica, poderosa, realmente, que nós não conseguimos explicar. Cristo veio na plenitude do tempo. Deus preparou tudo, irmãos. Não só para o seu filho, como também para o avanço inicial da sua igreja. E é lógico, se a gente for parar para analisar de maneira bíblica mesmo, a gente percebe que Deus fez isso no decorrer de toda a história da humanidade, desde a história passada, a história do presente e a história que virá. Deus fez isso tudo antes da fundação do mundo. Então, quando a gente vai estudar as viagens de Paulo, a gente encontra também em Atos as viagens dele ali a partir do capítulo 13, a gente percebe que ele fez uso dessas estradas. E ele ia para esses centros estratégicos do Império. É como se ele fosse para uma cidade, essa cidade fosse uma cidade capital, vamos falar assim, e a partir dessa cidade ele conseguia atingir o restante daquele povoado ali perto daquela cidade, porque tinha as estradas que faziam essa conexão. Então, se você já ouviu aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma, justamente por causa dessas estradas que foram construídas nesse período. E os mensageiros do Evangelho fizeram uso dela para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Aleluia. Também uma outra contribuição. Nós vemos o papel do exército romano no desenvolvimento do ideal de uma organização universal e na propagação do evangelho não pode ser ignorado, porque é provável que a introdução precoce do cristianismo na Grã-Bretanha tenha sido resultado do trabalho de soldados ou comerciantes cristãos que andaram por lá. Então, veja, irmãos, como isso é maravilhoso. Nós podemos afirmar isso sem nenhuma sombra de dúvida. Nada acontece por acaso, irmãos. Não existem acasos aonde reina um Deus soberano, o Deus bíblico, irmãos. Talvez a gente perceba hoje no mundo evangélico um Deus diferente daquilo que a Bíblia fala, irmãos. Mas se nós se atentarmos ao estudo profundo da palavra de Deus, irmos realmente a fundo, nós vamos perceber um Deus soberano, um Deus que governa tudo, um Deus que não precisa de nós, que não depende dos nossos esforços. Deus faz. Deus fez a gente não porque ele estava necessitando de algo, não porque ele precisava, estava sentindo só, não. Ele era completo, ele era pleno, ele não necessitava de nada, ele tinha uma harmonia eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisava de nada. E se a gente fizer realmente um estudo detido com a iluminação do Espírito Santo, nós iremos perceber um Deus soberano que age nesses detalhes, como essa questão aqui do exército romano e a sua importância para o anúncio do Evangelho, para a disseminação do Evangelho naquele primeiro século. Nós vemos também as conquistas romanas levaram muitos povos a perder a fé em seus deuses, uma vez que eles não foram capazes de protegê-los dos romanos. Tais povos foram deixados num vácuo espiritual, se a gente pode dizer isso, e não estava sendo satisfeito pelas religiões de então. Então, até isso foi pensado. Até isso foi pensado. Isso é magnífico demais. E o Evangelho, que é essa mensagem poderosa, supriu esse vácuo espiritual naquele período, naquele primeiro século. Então, irmãos, Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, isso é um pouco da plenitude do tempo que nós acabamos de ver. Esse início, nesse primeiro século da história da igreja. Deus enviou o seu Filho. Aleluia. Uma outra reflexão.
Você conseguiu enxergar a soberania de Deus, irmãos? O governo de Deus, irmãos? Como ele moveu toda a história, como ele reina sobre tudo, como nada foge ao seu controle, e os seus planos são eternos. Tem algumas pessoas aí que acham que Deus vai mudando de plano, o homem caiu, aí o Senhor montou um outro plano. Aí quando a gente olha Pedro falando, o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Soberania de Deus, controle de Deus, irmãos. Que magnífico é isso. A gente sabe, quando a gente fala da soberania de Deus, a gente não está excluindo a nossa responsabilidade, como os filhos de Deus agora, principalmente. A gente não está excluindo a nossa responsabilidade. Mas quando a gente vê a história, principalmente ali relatada em Atos agora que a gente está estudando, nós temos que reconhecer, nós temos que reverenciar, nós temos que apreciar esse Deus que é soberano. Então, Atos é o primeiro volume da história da igreja. Atos descreve como o Espírito de Deus supervisionou, controlou e habilitou a expansão da igreja. Na verdade, o livro poderia muito bem ser chamado de Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo. Por que Atos é um livro relevante? Primeiro, com as epístolas, mas sem Atos, teríamos muita dificuldade em compreender o fluxo do início da história da igreja. Com ele, temos uma história núcleo, em torno do qual conectamos os dados nas epístolas, enriquecendo nossa compreensão delas. O livro segue primeiro o ministério de Pedro, depois de Paulo. A partir dele, podemos aprender princípios para consolidar cristãos, construção da igreja e evangelização do mundo. Então, essa história núcleo a gente vê justamente em Atos. Ali a gente percebe a fundação das primeiras igrejas e a gente vê depois Paulo mandando algumas epístolas para essas igrejas. Então, a gente percebe essa história núcleo que está contida no livro de Atos. Então, esse é um primeiro motivo porque Atos é um livro relevante para nós. Em segundo lugar, apesar de uma obra de história não teológica, Atos, no entanto, enfatiza as verdades doutrinárias concernentes à salvação. Porque Jesus de Nazaré é claramente anunciado como o muito aguardado Messias de Israel. Então vejam, Antigo e Novo Testamento, um livro só, que falam primeiramente e basicamente de uma pessoa, Cristo Jesus, como a imagem do Deus invisível e como tudo converge nele. Aleluia. E que a verdade é habilmente defendida desde o Antigo Testamento. Então, tá aí essas passagens para que vocês possam fazer um estudo mais detido depois. A gente vai ver apenas algumas. Como eu disse, o livro não é uma obra teológica no sentido, vamos falar sobre Deus, aí Deus é isso, isso, isso. Vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é isso, isso. Vamos falar sobre o Filho, é isso, isso. Não, a gente não vê isso. A gente vê uma obra histórica, porém ela enfatiza as verdades doutrinárias concernentes à salvação. Atos 2:22. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Então, daí Pedro, naquele seu discurso ali poderoso no Espírito Santo, falando sobre a verdade da salvação. Atos 9:22. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Provando que Jesus é o Cristo. Que maravilha! O Messias, o ungido, aquele que foi anunciado no Antigo Testamento e que veio na plenitude do tempo. Então, são verdades concernentes à salvação. Um outro motivo porque Atos é um livro relevante.
o livro de Atos também ensina muito sobre o Espírito Santo, que é mencionado mais de 50 vezes. Se eu não me engano, 56 vezes, de forma mais precisa. Ele regenera, ele batiza, ele preenche, ou ele dá aquela plenitude do Espírito e ele santifica os crentes. A gente vê o Espírito Santo escolhendo missionários, Atos 13:2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Que maravilha poderosa, irmãos. Sabemos que se o Espírito Santo não realmente escolher, se o Espírito Santo não dá o chamado do alto, a gente sabe que uma hora acaba o amor, uma hora acaba a perseverança, porque não foi chamado do alto, não foi separado do alto. O Espírito Santo é visto guiando as operações dos missionários. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. É aquela famosa passagem, né? Entendes o que leis? E aí Filipe vai explicando ali o texto de Isaías 53. Poderoso demais. O Espírito Santo presidiu o primeiro concílio da igreja, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Atos 15:28. Então, nesse primeiro conflito ali que estava existindo entre uns crentes judeus e crentes gentios, o Espírito Santo foi fundamental também nesse primeiro concílio. Em suma, em resumo, o Espírito Santo dirigiu e controlou todas as operações da igreja. Cabe uma outra reflexão, irmãos, aqui para cada um de nós. O Espírito Santo tem guiado toda a nossa vida. É lógico que a gente está vendo no contexto de Atos aqui mais coisas relacionadas à vida da igreja, o avanço da igreja. Mas o Espírito Santo, se nós realmente nascemos de novo, ele habita dentro de nós. E ele não guia apenas aquilo que a gente faz no ambiente da igreja, mas ele guia toda a nossa vida. Ou pelo menos deveria guiar toda a nossa vida. Será que ele tem guiado realmente a nossa vida por completo, irmãos? Cabe essa reflexão. João Calvino falou que Deus governa o seu povo mediante a sua palavra pela ação do Espírito. Então, que a gente venha refletir nisso. Por que também Atos é um livro relevante? Primeiro, o livro não flui em torno de questões doutrinárias, como a gente já disse, mas de acontecimentos históricos. Contudo, ele toca em muitas verdades teológicas. A gente já viu ele tocando em verdades teológicas concernentes à salvação. Esse autor ele diz que a importância do livro de Atos está na sua preservação dos principais temas doutrinais apresentados na pregação apostólica, mesmo que não se veja nenhuma evidência de uma tentativa de desenvolver uma teologia sistemática, como a gente já disse. Deus aí escreve, Deus é isso, é santo, justo, o Filho, escreve todo. Não, a gente não vê essa teologia sistemática, mas a gente vê esses principais temas sendo preservados na pregação apostólica. Quem é o autor? Aí você pode dizer, o autor é Lucas, a gente já viu isso, mas como a gente sabe que é Lucas? Primeiro, o testemunho unânime, consensual da igreja primitiva era que Lucas, o autor do evangelho que leva seu nome, e o companheiro de viagem e amigo próximo de Paulo, escreveu Atos. Então, o testemunho unânime diz isso. Agora a gente vai ver um pouco da evidência externa sobre isso. No século II, o anti-massionita prólogo do Evangelho de Lucas, o fragmento muratoriano,
que é a mais antiga lista existente de livros do Novo Testamento, realmente de Alexandria, Tertuliano. Todos eles atestam a autoria de Atos de Lucas. E outros também, pai da igreja, como Eusébio e outros também atribuem Atos para Lucas. Então a gente percebe aí esse consenso. Essas são as evidências externas. Agora vamos ver um pouco sobre a evidência interna de que Lucas é realmente o autor de Atos. O fato do autor de Atos ser um companheiro de viagem do apóstolo Paulo é claro, por quê? Por causa do nós em algumas passagens. O que significa que o autor, em determinadas passagens, ele usa a terceira pessoa do plural. Então, ele se coloca dentro da situação. A gente vai ver aqui uma passagem de Atos 16. Olha, veja. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente. E chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos. E ali permanecemos vários dias. No sábado saíamos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Então aí a passagem continua, você pode ler depois. E a gente vê o autor se colocando dentro daquele acontecimento. Então, nessas passagens e outras, o escritor muda para a primeira pessoa do plural, mostrando que ele estava presente ali. E aí a gente vê um outro autor, né, citando. Dos companheiros íntimos conhecidos de Paulo, só Tito e Lucas nunca são nomeados em Atos. O fato de Tito não ser nomeado é estranho, mas nunca ninguém a sério sugeriu que Tito fosse o autor de Lucas e Atos. Logo, isso deixa apenas Lucas como o autor provável, e essa conclusão é fortemente apoiada pela evidência externa, como já vimos. E também é improvável que alguém teria forjado uma obra em nome de Lucas. Por quê? A gente sabe que naquela época tiveram vários livros, né? São chamados de livros apócrifos, que foram livros escritos por pessoas da época, porém que estavam colocando o nome de pessoas famosas ali dentro do povo de Deus naquele primeiro século. Logo, se alguém estava querendo atribuir uma falsificação de um dos companheiros de Paulo, por que ele iria escolher Lucas, uma figura obscura, que foi mencionada apenas 3 vezes no Novo Testamento? Ele não iria escolher uma figura mais importante? Então, esse é o argumento que faz com que a gente descarte essa possibilidade de alguém ter forjado uma obra em nome de Lucas. Agora vamos ver a data do livro. Há 2 escolas de pensamento entre os estudiosos evangélicos que estudam a data em que Lucas escreveu Atos. Alguns sustentam que ele escreveu enquanto Paulo ainda estava vivo, provavelmente perto do fim de sua primeira prisão, como está relatado lá em Atos 28, último capítulo de Atos. Outros datam Atos entre a queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, e a morte de Lucas, 85 depois de Cristo. Aí a gente fica, qual está mais certo? Qual é o certo? Vamos ver alguns argumentos aqui. Para quem pensa que foi de uma data posterior, ou seja, entre 70 e 85 depois de Cristo, o principal argumento é a alegação da utilização de Lucas do livro de Marcos como uma fonte para o Evangelho de Lucas. Os defensores destas perspectivas seguem esta linha de raciocínio. Marcos foi escrito após a morte de Pedro, durante a perseguição de Nero. O Evangelho de Lucas não poderia ter sido escrito depois disso. Por quê? Porque Lucas, segundo sustenta esse argumento, né, usou o Evangelho de Marcos. E já que Atos foi escrito depois de Lucas, logo ele deve ser datado mais tarde ainda. O que significa? Veio primeiro Marcos. Aí, esses
autores falam que Lucas teve essa necessidade de usar o livro de Marcos. E a gente sabe que Atos veio depois de Lucas, então isso significa que ele pode ter sido de uma data mais tarde. Porém, tem muitos estudiosos que falam que não existe essa dependência, como falam no livro de Lucas, com relação ao livro de Marcos. Logo, a menos que essa teoria da dependência de Lucas sobre Marcos possa ser estabelecida, o principal argumento para uma data posterior para Atos desmorona, cai, não existe mais. E agora a gente vai ver algumas razões para uma data anterior a 70 depois de Cristo. Há boas razões para querer que Lucas escreveu Atos durante a primeira prisão romana de Paulo. Eles podem ser resumidos como se segue. Em primeiro lugar, esse ponto de vista melhor explica, ao final, abrupto de Atos. Lucas parou de escrever porque ele tinha trazido os eventos até o presente. Além disso, Atos termina com uma nota de triunfo, com Paulo anunciando o evangelho em Roma sem impedimentos pelas autoridades romanas. Então, esse é o primeiro argumento. Essa data explica melhor esse final, que na verdade não é um final, né? Paulo está ali anunciando, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele. Pelo menos não de acordo com o livro de Atos. Em segundo lugar, os oficiais romanos em Atos são tolerantes ao cristianismo. Isso certamente não era a realidade após a eclosão da perseguição do imperador Nero em 64 depois de Cristo. Então, um outro argumento seria, olha, Atos deve ter sido escrito antes de 64 depois de Cristo, porque no livro a gente vê os oficiais romanos sendo tolerantes ao cristianismo, o que certamente não aconteceu a partir de 64 depois de Cristo. Então, esse é um outro argumento. Lucas também não menciona a perseguição iniciada por Nero. Se Lucas tivesse escrito Atos na década de 70, ele teria feito violência para o seu senso de integridade histórica por não refletir essas cruéis perseguições instigadas por Nero. Então, como funciona esse argumento? Quando a gente vê Lucas escrevendo o seu evangelho, a gente vê como ele era realmente um pesquisador, ele foi a fundo, ele colocou detalhes ali que a gente não vê em outros evangelhos. Porém, por que em Atos ele iria perder esse senso de realmente ser um historiador de forma profunda? Por quê? Então, esse seria um outro argumento. Em quarto lugar, não há nenhuma menção em Atos da queda de Jerusalém 70 depois de Cristo. O silêncio de Lucas é intrigante, especialmente porque Lucas, em seu evangelho, deu mais atenção a Jerusalém do que os seus companheiros sinóticos. O que isso significa? Poxa, lá no evangelho ele deu detalhe, deu mais atenção para a cidade do mestre ali, Jerusalém. Por que ele deu tanta atenção no seu evangelho para essa cidade e por que ele não deu essa atenção quando ele estava escrevendo Atos? É lógico, irmãos, que aqui a gente não está querendo negar o fato de que a palavra de Deus foi inspirada, os autores foram inspirados, mas a gente sabe que Deus usou as capacidades dos seus escolhidos para isso. Então, a gente cabe essa reflexão aqui. O assunto de Atos reflete a situação nos primeiros dias da igreja. Como a gente sabe disso? Pelos temas que a gente vê no livro, como o conflito entre judeus e gentios, a inclusão dos gentios na igreja. A gente vê ali Atos 10, né? Pedro sendo levado à casa do centurião, e os regulamentos dietéticos judaicos, Atos capítulo 15. Então, eles perderam a audiência, todos esses temas perderam a audiência depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Lucas reflete nenhuma familiaridade com as epístolas de Paulo. Então, esse aí é um outro argumento também. A gente vê Pedro, né, em suas cartas, fazendo referência aos escritos de Paulo, mas a gente não vê Lucas fazendo isso. Lucas está em silêncio.
sobre a futura carreira de Paulo, o que significa que nenhuma menção é feita em Atos de viagem de Paulo depois de sua libertação, a sua segunda prisão, embora Lucas estivesse com ele depois disso. Foi Paulo mesmo que disse isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, você pode ler depois. E sua morte também não está registrada no livro de Atos. Irmãos, nossa aula, nosso estudo, né, sobre Atos continua na próxima aula, e eu espero que o Espírito Santo possa usar esse estudo para que você possa sair fortalecido, para que você possa se tornar um filho de Deus maduro.